Você sabia que a África do Sul foi o primeiro país a realizar um transplante de coração? E que no país as crianças geralmente são alfabetizadas em 13 idiomas? Caso a resposta seja não, permaneça neste episódio, pois vamos conversar sobre a saúde e a educação na África do Sul. Todavia, caso a resposta seja sim, continue conosco do mesmo jeito, pois traremos novidades e curiosidades. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Graziele Soares, e este é o episódio 9 do Projeto Nagaueto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, BCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história da África do Sul e de seu maior expoente, Nelson Mandela. Como prometemos na introdução, vamos conversar sobre a educação e a saúde na África do Sul. Vamos começar com o ensino que vem sofrendo grandes mudanças no país desde o apartheid. Após anos de uma educação segregacionista, apenas em 1996, a Constituição da República da África do Sul declarou que a educação é um direito básico e inalienável para todos os sul-africanos. Atualmente, o ensino é dividido em 3 segmentos. O General Education é o equivalente ao nosso ensino fundamental. Na teoria, o General Education é obrigatório para todas as crianças da primeira até a 9ª série, ou grade, como eles chamam. Depois vem o Further Education, que é o nosso ensino médio, e por fim, o Higher Education, que é a graduação. Por causa do apartheid, as escolas de negros e brancos eram diferentes. As dos negros tinham 1/5 de investimento do que as dos brancos. Possuíam horários reduzidos e educação extremamente precária, sem contar que a educação era toda voltada para a cultura dos países invasores e das pessoas brancas. Nelson Mandela citou essa violência em uma passagem de sua autobiografia. A educação que recebi era uma educação britânica, na qual as ideias britânicas, a cultura britânica, as instituições britânicas eram automaticamente entendidas como sendo superiores. A cultura africana não existia. A educação na África do Sul enfrenta grandes problemas de desigualdade social. Crianças pobres não têm o mesmo acesso à educação comparado com crianças ricas. Por razões sociais, muitos jovens abandonam a escola após o período obrigatório, que vai dos 7 anos de idade, primeira série, até os 15 anos de idade, 9ª série, devido à falta de condições financeiras. Quem tem acesso à educação de maior qualidade e uma família que consegue arcar com as despesas, consegue chegar à universidade ou prosseguir nos estudos. Essa realidade não é muito distinta da que ocorre no Brasil. A escritora sul-africana Futini Shila nos relatou como ela percebe esse atual contexto na educação. There's been a lot of work that has been done where in some cases you get Há muito trabalho que tem sido feito, onde em alguns casos você faz com que pessoas de baixa posição social possam ir à escola de graça, escolas gratuitas. Mas o problema com isso é que você consegue alguns com escolas particulares, pessoas ricas com muito dinheiro, e seus filhos vão para escolas melhores do que escolas públicas, por exemplo. Então, tem esse problema, mas as pessoas estão recebendo educação, e eles têm necessidades básicas sendo atendidas. Basic necessities being met. Segundo o governo sul-africano, o país tem investido bastante em pesquisas, principalmente para desenvolver habilidades que acrescentem alguma mudança no mundo, além de investir em uma infraestrutura, corpo docente e a alimentação para os estudantes. Entretanto, a Anistia Internacional divulgou em 2020 um relatório intitulado Destruído e Desigual, o estudo da educação na África do Sul em livre tradução, sobre a educação na África do Sul, que possui números alarmantes. Segundo o documento, em 2018, das 23.461 escolas públicas sul-africanas, 20.071 não tinham laboratório, 18.019 não dispunham de biblioteca e 16.897 não possibilitavam ligação com a internet. Quase 1.000 não ofereciam instalações próprias para a prática desportiva. Ainda no universo das escolas públicas, 4.358 funcionavam com latrinas sem condições de saneamento e 1.023 sem qualquer vedação para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários.
Em 239 instituições não há eletricidade e em 37 não existe qualquer instalação sanitária. Já entre as universidades, a África do Sul tem algumas das melhores do continente. As universidades do Cabo e da Witwatersrand aparecem em diversos rankings continentais e globais. Anualmente, as universidades sul-africanas recebem milhares de estrangeiros para intercâmbio. Assim como em quase todo o mundo, os estudantes sul-africanos enfrentaram diversos problemas na educação no período da Covid-19. Parte dos estudantes não tinham aparelhos eletrônicos e nem acesso à internet durante o ensino remoto, e alguns professores ensinavam pelo WhatsApp por não gastar tanto internet. A volta aos estudos presenciais foi um alívio e, ao mesmo tempo, o grande medo para todos devido à dimensão, até então desconhecida, do coronavírus. Vocês sabiam que na África do Sul as crianças são alfabetizadas em 13 idiomas? Isso mesmo, pelo fato do país ter 11 línguas oficiais, as crianças já são alfabetizadas com no mínimo 3 idiomas, sendo o principal inglês e os outros dependentes da região. Comparada ao Brasil, podemos afirmar que a educação brasileira é mais acessível, pois temos educação pública 100% gratuita, tanto em universidades quanto em escolas de nível fundamental e médio. Contudo, alguns problemas de infraestrutura e de desigualdade entre o ensino público e privado são os mesmos. Mas e a sala de aula? O que temos de igual e de diferente? A jornalista Paola Diniz Prandini, que defendeu em 2022 a tese Conexão Atlântica, Branquitude, Decolonialitude e Educocomunicação em discursos de docentes de Joanesburgo, de Maputo e de São Paulo, pesquisou a educação de ambos os países. Ela contou as semelhanças e as distinções entre o ensino brasileiro e o sul-africano. E no caso dessa comparação Brasil-África do Sul, o que é perceptível é que estamos falando, em ambos os casos, de uma educação ainda bastante eurocentrada e colonial, da mesma forma que comportamentos dentro das escolas, né, por parte de docentes, por parte da gestão das escolas, ainda de muita negligência em relação ao que se pede dentro de uma educação decolonial e descolonial. Mas, por outro lado, na África do Sul, há alguns avanços no sentido do ensino de línguas nativas, né? Um país que tem 11 idiomas oficiais, então alguns desses idiomas têm sido ensinados nas escolas, o que é bastante interessante e importante, e pode, né, sem dúvida alguma, ser uma referência para o Brasil, e o Brasil sendo uma referência no sentido das políticas públicas focadas na decolonização do currículo, né? Em relação a como que a colonização está presente nesses ensinos, né, tanto sul-africano quanto brasileiro, diz respeito às bibliografias utilizadas, a origem dessas bibliografias, a maneira como a educação eurocêntrica está perpassada também pelos filmes que se utiliza, pelas atividades pedagógicas que se fazem, por um comportamento bastante proibitivo e não libertário em relação aos estudantes, principalmente estudantes de origem africana, né, ou os afrodiaspóricos, no caso do Brasil. Agora vamos falar sobre a saúde na África do Sul. Para começar, vamos diferenciar o sistema público do privado. Bom, o sistema público não é totalmente gratuito, ou seja, o paciente tem de arcar com uma parte do custo, que é consideravelmente mais barato do que o sistema privado. Mas também apresenta grandes problemas, como má infraestrutura de alguns hospitais, poucos profissionais. Aproximadamente 80% dos médicos trabalham de forma privada. Atendimento mais curtos e não tão precisos. Vale lembrar que não é um cenário distante do sistema público de saúde brasileiro. Na verdade, é até bem parecido. A escritora Futi até falou sobre isso em um trecho da entrevista, a qual ela explica quão desigual é o sistema de saúde sul-africano. It's the same. É o mesmo. Existem necessidades básicas. Eles recebem remédios básicos e assim por diante. But there's also private hospitals with better things that look like hotels for people with money. So there's always that então, sempre tem aquela questão de classe. As pessoas que possuem condições de pagar os valores do sistema pago recebem um serviço, digamos, diferenciado.
O sistema privado consiste em planos de saúde que podem cobrir até 100% das despesas médicas, mas depende muito do hospital, farmácia e médico, pois eles fazem uma espécie de parceria com o plano. Alguns planos de saúde incentivam as pessoas a terem uma vida mais saudável, dando descontos se você pratica esporte e tem mais saúde, além de darem cashback em compras de itens saudáveis e desconto em academias. A África do Sul vem sofrendo bastante por conta de um surto de malária e pelo HIV. Para termos uma noção, em 2017, a África do Sul tinha mais de 4,3 milhões de pessoas em tratamento para o HIV e 110 mil mortes relacionadas à AIDS. Em 2018, 20,4% da população sul-africana portava o vírus da AIDS. No Brasil, a média era 0,5%. O país africano tem o maior número de pessoas contaminadas pelo HIV em todo o mundo. Há um longo caminho a percorrer para acabar com a epidemia de AIDS até 2030, de acordo com o compromisso firmado por diversos países com a Organização das Nações Unidas, a ONU. A África do Sul continua ampliando rapidamente o tratamento do HIV e está determinada a reduzir as mortes anuais relacionadas à AIDS a cada ano que entra. Contudo, nem só de preocupações vive a saúde na África do Sul. O país está na vanguarda da produção de vacinas. O Luiz Felipe Vilela Pereira, que é consul adjunto e representa o Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Cabo, nos conta sobre o sistema de vacinas na África do Sul. A África do Sul montou uma estrutura, um laboratório privado, muito rapidamente, em pouco mais de 2 anos, uma estrutura praticamente do zero, para criar uma plataforma nova de produção de vacinas com base naquela tecnologia do RNA mensageiro, que é uma tecnologia muito inovadora, e que quando a gente fala de África, a primeira coisa, ou talvez a última coisa que você fosse pensar é que um país da África teria condições tecnológicas, capacidade de mão de obra qualificada para produzir algo tão complexo quanto uma vacina contra uma pandemia que surgiu há pouquíssimo tempo, né? Então, isso eu acho muito interessante, destruir um pouco os estereótipos, e a mesma coisa vale para o Brasil, né? Quando a gente fala que o Brasil produziu vacinas, muitas vacinas, e que o sistema de saúde do brasileiro conseguiu vacinar 90% da população, talvez, é algo que, para um observador externo, pode soar como uma surpresa, mas eu tento me colocar um pouco nesse lado, né? De tentar entender o país sem preconceitos e sem estereótipos, o que é difícil, porque nós carregamos, enfim, nossos pré-conceitos, nossas visões pré-concebidas sobre um país, mas é estando aqui que você vê realmente como a realidade funciona, e é muito interessante sempre ver como cada país tem as suas singularidades e as suas particularidades. Também no país da África Austral foi realizado o primeiro transplante de coração do mundo. Esse feito representou um enorme avanço na medicina mundial. Em 1967, o Dr. Christian Barnard realizou o procedimento no hospital de Groote Schuur, na Cidade do Cabo. O paciente era Louis Wanskanse, que após diversos infartos ficou com o coração fragilizado, o que decretou uma sentença de poucos dias de vida. Do outro lado, a doadora foi Denise Darval, uma jovem que teve morte cerebral após ser atropelada. Após treinamentos em cachorros, estudos nos Estados Unidos e muito tempo pesquisando, Barnard foi o primeiro que realizou esse grande feito. Foram 4 horas de cirurgia e o paciente sobreviveu e pôde ter o coração de uma outra pessoa batendo em seu peito. Todavia, o final não foi tão feliz, pois infelizmente Louis morreu 18 dias depois devido a uma pneumonia. O cirurgião virou uma celebridade no mundo todo, o que não impediu que ele ficasse decepcionado com a perda do paciente. Hoje, inclusive, o hospital onde aconteceu o feito transformou a sala de cirurgia em um museu em memória ao transplante. Recriaram toda a cena com bonecos de cera, deixando tudo bem realista. Uma polêmica surgida anos mais tarde em relação ao primeiro transplante foi a participação ou não de Hamilton Nack, um laboratorista negro que trabalhava no hospital e que contribuía com a equipe do Dr. Barnard. Essa teoria nunca foi comprovada, mas Nack, que aprendeu seus ofícios sozinho e que nunca conseguiu ser médico como queria por causa das proibições do apartheid,
Recebeu em 2003 um diploma honorário em medicina da Universidade da Cidade do Cabo e reconhecimento por sua história na África do Sul. Após tudo isso, podemos concluir o quanto o apartheid foi prejudicial à saúde e à educação na África do Sul, principalmente para a população negra. As consequências são visíveis nos dias atuais. Apesar disso, o governo sul-africano tem procurado investir mais em educação e saúde, o que pode sim trazer uma grande melhoria a longo prazo. Este foi o episódio que falamos sobre a educação e a saúde na África do Sul. Esperamos que todos tenham aprendido algo ou que este episódio tenha sido interessante para vocês. A gente sabe que todo mundo ama um spoiler, então aqui vai o do próximo episódio. Vamos falar sobre a arte na África do Sul, pinturas, músicas, artistas e muito mais. Para mais informações, nos siga no Instagram, Projeto na Gaueto, e não perca nenhum episódio do nosso podcast. Redação e edição de áudio, Graziele Soares. Edição de texto, Nelson Nunes. Locução, Maria Clara, Graziele Soares e Nelson Nunes. Até a próxima, tchau! Tchau!